de infraestrutura. Professor, sinteticamente, nesses 2 anos que o senhor esteve à frente do BNDES, o que é que o senhor fez de relevante e que o senhor considera importante para o país? Rapidamente. Olha, rapidamente eu diria a você que 3 coisas eu considero importantes. Primeiro foi ter retirado o BNDES de um leito que ia conduzi-lo à destruição, como banco de investimento. Ou seja, recuperar o BNDES como banco dos sonhos de desenvolvimento que os brasileiros têm, ao invés de ser um intermediário em transações de compra e venda, de privatização ou semelhantes. Restaurei a função histórica do BNDES como banco de desenvolvimento, primeira coisa. A segunda coisa foi a possibilidade de recuperar a ideia de planejamento setorial. Nós voltamos a pensar em indústria de papel e celulose, indústria siderúrgica, indústria metalúrgica, petroquímica, construção naval, bens de capital, pequena e média indústria, que tinha se perdido essa tradição. Tudo isso nesses 2 anos? Nós restauramos uma competência que o BNDES tinha e que estava desmantelada a serviço do processo anterior. Na verdade, eu não recriei senioridade, eu apenas restabeleci condições para que as equipes pudessem voltar a pensar e pensar produtivamente para o país. Em terceiro lugar, algumas coisas que nós fizemos importantes. Por exemplo, eu me orgulho muito de ter impedido que a Vale do Rio Doce virasse uma empresa binacional com capitais japoneses e brasileiros. Tê-la mantido em mãos de brasileiros. Eu me orgulho. Como eu também me orgulho de ter obrigado a maior grupo elétrico americano, que é a ESSE, a pagar uma dívida que tinha com o BNDES de 1,2 bilhão e salvar São Paulo, capital, de uma ameaça de destruição da qualidade de energia elétrica na Grande São Paulo, a Eletropaulo. Tem operações isoladas que eu fico muito satisfeito, mas a grande satisfação que eu tive foi de, recolocando o BNDES como protagonista da sua missão, que é o desenvolvimento, de certa maneira ajudar a repor a ideia do desenvolvimento no sonho brasileiro. Porque o brasileiro precisa sonhar com o futuro, porque se não sonhar com o futuro, enlouquece. O presente brasileiro é muito ruim. Luiz, deixa eu dizer uma coisa, eu sou carioca. O senhor falou que quem é ruim? O presente. O presente, pensei que o senhor falou presidente. Não, o presente, eu estou falando do presente. Eu digo, Você precisa sonhar com o futuro, porque isso te dá um novo ânimo para estar no presente. Se você viver só a objetividade do presente, você enlouquece. Deixa eu te colocar uma coisa, por exemplo, eu sou carioca. Então eu vejo a situação dos jovens do Rio. Em primeiro lugar, sabe o que está acontecendo? Os jovens homens estão morrendo numa velocidade muito maior que as mulheres, por causa da violência urbana. O Brasil já tem o título de 4º país em homicídios no mundo. Sabe que já está faltando homem na faixa de 15 a 30 anos em relação à população feminina. Segundo problema, trágico, é a chamada família uniparental. Sabe o que é isso? Geralmente é uma moça pobre, tem 1 ou 2 filhos de pais que não assumem a paternidade. Essa família, que é a família organizada em torno de uma jovem brasileira, ela está numa vulnerabilidade atroz. 20% das famílias estão nessa situação no Grande Rio. Isso é trágico, entende? Pergunto a você o seguinte, o que é que vão ser dessas crianças no futuro? Daqui a pouco o senhor mesmo vai responder ao telespectador. Professor, por sua exposição, deduzi que, no governo Fernando Henrique, o dinheiro do BNDES foi indevidamente utilizado em algumas privatizações. Aliás, eu li no jornal Estado de São Paulo, outro jornal, não sei, que o senhor declarou que considerava criminosa a política de privatização do antecessor do Lula. Eu pergunto ao senhor, mas a mídia, a imprensa só tem elogios para a privatização? Olha, quer dizer, se você quiser perguntar quem está com a razão, a mídia ou Carlos Lessa, a imensa maioria das pessoas vai dizer que é a mídia.
Eu vou votar a meu favor. Eu quero a sua opinião. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, independente do mérito ou não de privatizar, quando eu fiz a crítica ao modo como foram feitas as privatizações. Porque a maior parte das privatizações nossas foram feitas com estímulos brutais para quem adquiria, financiando quem adquiria de maneiras, às vezes, quase imoral. Quase um entreguismo. Quase um entreguismo. Por exemplo, essa Grupo AES que comprou a Eletropaulo, do governo de São Paulo, recebeu metade do dinheiro da compra por empréstimo do BNDES. Então, na verdade, não era ela comprando, era o BNDES transferindo via ela, por São Paulo, recursos para o Tesouro Nacional, fazendo de conta que ela estava comprando. E essa empresa, obviamente, fez isso imaginando o quê? Pagar um empréstimo com superlucros obtidos. Então, essa transação, essa privatização foi uma farsa? Foi tanto que eu dizia que eu herdei um banco cheio de esqueletos. Ou seja, esqueletos eram operações mal feitas que eu tinha muita dificuldade de cobrar. Por exemplo, esse mesmo Grupo AES estava devendo ao BNDES 1 bilhão e 200 milhões de dólares pela compra da Eletropaulo, mais 700 milhões de dólares pela compra de um pedaço das ações da CEMIG. Só um grupo devia 2 bilhões e não pagava. Quase 2 bilhões e não pagava. De dólares. Quer dizer, para o brasileiro comum, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais e não pagava um tostão. E sabe por que não pagava um tostão? Porque partia da seguinte hipótese: eu sou tão grande que se o banco quiser me cobrar à força, vai ser classificado como um banco tecnicamente quebrado. Como o dinheiro do BNDES é dinheiro de da União, do povo, do trabalhador, mas é dinheiro que público. Teve uma origem. Público. Alguém pagou algum imposto e isso gerou uma destinação que é o capital. É o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pergunto, e esse prejuízo não está sendo cobrado? Não, esse prejuízo está incorrido. Uma das coisas que eu te disse que eu me orgulhava foi ter conseguido recuperar esse 1 bilhão e 200 milhões. Os 700 milhões de dólares ainda ninguém conseguiu recuperar. Eu não consegui, nem meu sucessor. Professor, o senhor polemista, nacionalista, competentíssimo, ex-reitor da Universidade Federal, pergunto, na sua gestão à frente do BNDES, não houve também trabalhos de grampo para ajudar a colocar o senhor fora do governo? Não houve nada ou houve sim tentativa direta de tentar inviabilizar a sua atuação? Ô Luiz, grampo não houve, até porque eu tive a oportunidade de contratar um coronel que organizou um serviço de limpeza pelo menos a cada 48 horas fazia rastreamento. Menos do meu gabinete, mais do computador central do BNDES, porque aí sim é que estão as informações que valem ouro para jogadores e empresários mal intencionados. Pessoas mal intencionadas teriam muito ganho aí. Isso não houve. O que houve foi, eu até brinquei muito com isso, uma espécie de campanha sistêmica de desestabilização da minha gestão. Uma coisa parecida a fritar, né? Então eu brincava, porque eu fiz até a estatística do número de vezes que eu era demitido pela empresa. Eu fui demitido 73 vezes. Na 74ª eu caí. Mas foi muito engraçado, porque depois de um certo tempo, os próprios jornalistas que faziam a cobertura do BNDES já brincavam, porque diziam, olha, saiu agora a 42ª. Eu brincava com eles. Porque toda hora anunciavam que eu estava na alça de mira, o que não é verdade. Eu tinha certeza que o presidente Lula me havia me convidado em confiança a mim, e que, se houvesse a necessidade de pedir minha cadeira, ele pediria com toda a tranquilidade, como fez, e eu entregaria também com toda a tranquilidade. Eu tinha certeza que eu não ia ser derrubado por terceiros. Agora, eu enfrentei muita maledicência. Disseram, por exemplo, que a minha gestão era ineficiente. Eu peguei o BNDES com 37 bilhões de reais de orçamento e executei. Ele veio para 47 bilhões e entreguei ao Manteiga com um orçamento de 60 bilhões. O Manteiga não conseguiu executar os 60 bilhões, retrocedeu para 50 bilhões. Mas eu peguei o BNDES e converti o BNDES no maior banco de desenvolvimento do mundo, durante o biênio que eu fui presidente. Então eu ria da história de que eu era ineficiente, entendeu? Professor, será que atrás desse trabalho para afastá-lo
não existiria uma intenção maior de inviabilizar o próprio banco? Esse é o meu medo. Não haveria um complô contra o BNDES, que é a mais respeitada, uma das mais respeitadas instituições do país na área financeira?